muchachos, hola muchachas, e aí gente, beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estejam muito bem. Olha só, nossa questão traz aí um texto bem interessante, né? Vai falar aí um pouco sobre o trânsito, essa preocupação aí das grandes cidades. Ele é um texto que se subdivide em vários outros, tá bom? Tem aí as subdivisões dele e tem uma que diz soluções al tráfico em las grandes ciudades. Vou logo explicando aí que vai ajudar a responder a nossa questão que tráfico, né? Nós no português falamos tráfego. Tráfego. Esse tráfico também dá a ideia de movimento. Só que no português, tá bom? Tráfico está muito relacionado ao tráfico de coisas ilegais, ao trânsito, transporte de coisas ilegais e geralmente ao tráfico de drogas, né? Está muito relacionado com isso, a ilegalidade. Tá bom? Mas no espanhol não, tráfico é o tráfego que nós utilizamos aqui, é o trânsito de pessoas, de carros, de veículos, transporte público também, tá bom? O outro subtexto aí tem impulsar e utilizar mais o transporte público. Essa parte vai falar aí sobre o transporte público, como incentivá-lo, como impulsioná-lo, tá bom? Restrição veicular, restringir aí os veículos, a circulação. Em alguns estados do Brasil existem já essa restrição, né? Tem o rodízio, né, em algumas cidades. Educação vial, educação para o trânsito, educação para o trânsito, isso mesmo. E a questão, vocês já devem ter lido todo o texto. Vamos lá para a nossa questão. Assinale a alternativa que apresenta a manchete de jornal com a mesma ideia do texto. Qual seria a manchete aí que teria toda a ideia desse texto que nós lemos? Hein? Qual seria? A alternativa A traz aí uma manchete, né, que seria algumas ideias para melhorar o tráfego de las grandes ciudades. E aí, teria essa mesma ideia? Exatamente, ele traz em tópicos, né, ideias para melhorar o trânsito das grandes cidades. Essa é a alternativa correta. Alternativa B, assassinan al oficial de trânsito em Monterrey. Não, né? Não, essa está totalmente equivocada. O texto não trata disso, desse assassinato, tá bom? Alternativa C, Guatemala promete livre trânsito de drogas. E aí, é justamente aquela explicação que eu dei, né, sobre a palavra tráfico e tráfego, tá? Que no espanhol tem esse sentido de tráfego, de transitar mesmo, movimento das pessoas, dos veículos, tá bom? Então, se você fizer uma má interpretação, for somente por esse significado, tá? Traz aí um falso cognato também. Tá bom? Então está errada. Alternativa D, algumas lecciones de la seguridad vial. Não apenas isso, né? Ele pode até trazer, o texto traz algumas ideias, mas não é apenas isso, é muito restrito esse significado. Alternativa E, la embajadora de Espanha em Zimbábue muere en accidente de tráfico em Namíbia. Claro que não, né? Ele tem que dar a ideia de todo o texto, não apenas de uma parte dele. Então, a alternativa da questão 2 correta, a alternativa correta da questão 2, alternativa A. Tá? Vamos lá para a questão 3, na frase. Para que o transporte público realmente seja uma solução ao tráfico, não solo se necessitaria que fuera confiable y eficiente, sino también que el ciudadano promedio estuviera dispuesto a utilizarlo, aún sobre su vehículo privado. Do parágrafo 10 aí, o pronome lo, que aparece em negrito, refere-se a... E aí, refere-se a que esse pronome lo? Onde é que está? Está em utilizar-lo.
tem o verbo mais o lo. Lembra que no espanhol não tem a separação do verbo com o hífen, do pronome, não é? Então esse pronome está aí junto com o verbo, utilizar lo. Esse lo aí, ele se refere a quê? Se refere, sim, diretamente ao transporte público, porque ele fala anteriormente, então ele, para repetir essa expressão, ele utiliza o pronome, né? Ciudadano não é, na alternativa A, B, solución não é, C, tráfico também não, e a alternativa D, a correta, transporte público, que ele deveria, o cidadão médio, né, mediano, ele que tem carro, esse cidadão médio, promédio, ele que tem carro, ele deveria utilizar mais o transporte público, né? Então, por isso que ele fala disso, né, de utilizar este tipo de transporte. E a alternativa E, veículo privado, é justamente para não utilizá-lo, não se refere a ele, tá bom? A alternativa correta dá 3, alternativa D. Na questão 4, na frase em general, o tráfico se ha incrementado, causando sérios problemas ambientales, de movilidad y psicológicos. La noticia realmente grave es que de no hacer algo, esta situación solo puede ir a peor. Está no parágrafo 3. O termo em destaque tem sentido de... E aí, tem sentido de que esse termo aí, essa expressão, é que de não hacer algo. E aí, se você não fizer algo, pode piorar. Esse sentido é de quê? De adição, de fazer essa coisa e essa outra? Não, né? De simultaneidade, na alternativa B, também não. Ele nega uma situação? Não, ele não nega uma situação. A alternativa dele diz que é uma hipótese. Pode ser uma hipótese? Não, não é uma hipótese, mas sim uma condição. Alternativa E. Ele dá em uma condição. Olha, se a gente não fizer algo, isso vai piorar. Isso pode piorar. É isso que ele diz aí nessa frase. Certo, gente? Então ela é uma condição, alternativa E. Alternativa correta. A 3 é a alternativa D, a alternativa correta. E a 2 é a alternativa A, a alternativa correta. Beleza, gente? Então, hasta luego. Cuidado com o tráfico em las calles. Tchau, tchau.